Eu basicamente estudei a vida de Carl Jung para fazer esse vídeo e simplesmente saí apaixonada. Claro que eu já conhecia Carl Jung, é claro que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia das coisas que eu vou contar aqui nesse vídeo e vou fazer sempre com vocês um mais um dos fatos da vida dele com os pontos astrológicos no mapa astral dele. Pois bem, hoje a gente vai conhecer o Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung nasceu no dia 26 de julho de 1875 na Suíça e ele era um psiquiatra que, inclusive, inventou a psicologia analítica. Carl Jung, então, nasceu sobre o signo de Leão. O nosso signo solar basicamente fala da nossa essência, do nosso ego, da nossa luz, do nosso eu interior. Então, quando ele está ali no signo de Leão, basicamente é um grande sinal de que a pessoa veio nesse mundo para brilhar, para estar nos palcos, para criar. Se não fosse por um pequeno detalhe. Carl Gustav Jung havia o Sol na casa 7. Para você que já está familiarizado com a astrologia e com as casas no mapa astral, sabe que a casa 7 é a casa do descendente, a casa do outro, pois é a casa oposta ao ascendente. O ascendente é como nos vemos, o nosso indivíduo, a nossa individualização, logo como nos mostramos para o mundo. Já a casa 7, a casa do outro descendente, é a casa do outro, do nosso parceiro. Então, quando o Sol tá ali na casa 7, é como se esse Sol perdesse um pouco da individualização dele, porque ele tá na casa do outro. Então, é como se esse Sol só brilhasse no momento em que ele fizesse parcerias, porque é justamente disso que a casa 7 fala, de parcerias, sejam parcerias de trabalho ou seja parcerias conjugais, como o casamento, por exemplo. Aqui vale lembrar a importância de você sempre analisar o mapa astral por completo, porque não adianta você me falar, eu tenho um Sol em Leão quando o seu Sol está na casa 7, e isso vai dar outro sentido para o seu Sol, entende? Então é sempre importante você lembrar de analisar o mapa completo. E aqui eu vou aproveitar para dar um recado. Se você quiser aprofundar no seu próprio mapa astral, quiser aprender a interpretar o seu mapa astral, eu te dou 2 conselhos. O primeiro é você procurar um astrólogo profissional, de preferência que você já conheça, que você já siga, e de preferência que você conheça pessoas que tenham passado com esse astrólogo para ver se é aquilo realmente que você está procurando. Ou você também pode aprender astrologia, estudar astrologia através de cursos presenciais. Eu, por exemplo, fiz um curso na Escola Gaia, se você é de São Paulo. Essa Escola Gaia fica no metrô Ana Rosa, ali na Vila Mariana. É uma escola muito boa, eu recomendo. Ou você também pode fazer cursos online. Tem muitos livros, tem muito conteúdo na internet. E se ainda você quer uma coisa mais voltada ainda para o seu mapa astral, eu vou te aconselhar o meu e-book Primeiros Passos Astrológicos, onde eu fiz especialmente para poder ajudar você a interpretar o seu mapa astral de uma forma autônoma e direta. Tá? Então, você vai aprender com esse e-book os pontos principais para interpretar o seu mapa astral. E, além disso, também você vai receber um bônus para poder calcular o seu temperamento, que eu acredito que seja muito importante para entender mais ou menos como a gente funciona, tá bom? Para mais informações, você pode acessar o link que eu vou deixar na descrição. Agora, prosseguindo no mapa astral de Jung, eu vou deixar o mapa astrológico dele na tela, toda vez que eu vou falando de alguns pontos astrológicos para você seguir comigo, tá? Então você vai começar a analisar ele comigo, basicamente. O Sol de Jung está fazendo um aspecto com o Júpiter. O Júpiter é o planeta que fala da expansão, das facilidades, das benéfices, da fortuna. E a casa 8 é uma casa que fala de transformações intensas e profundas, fala de morte, renascimento e também fala da psique. Só o Júpiter estando ali, a gente já consegue entender as facilidades que Jung tinha com esses assuntos. Só que essas facilidades muitas vezes entravam em conflito com o ego dele.
porque o Sol também fala do nosso ego, né? Então, esse aspecto difícil mostra que, por um lado, ele queria ali expandir, né, os conhecimentos dele naquela área, e por outro, tinha um ego, né? Principalmente estando em Leão, esse ego era muito maior. E aqui, pesquisando sobre a história de Yang, ele falou em uma das entrevistas que tinha problemas com professores. Isso me chamou muita atenção, porque o Sol e o signo de Leão, né, já que o Sol rege o signo de Leão naturalmente, também fala de professores. E também a casa 5, né, tá ligada com a casa 5, que também é a casa dos professores. E aqui o Yang, ele falou uma coisa muito interessante que acontecia com ele. Ele falava, nessa entrevista que ele deu, ele falava que ele gostava de estudar muito, ou seja, Júpiter na casa 8. Porém, ele tinha muitos problemas com os professores. Júpiter fazendo esse aspecto difícil com o Sol dele em Leão. E uma dessas histórias que ele chegou a contar em uma das entrevistas era basicamente assim. Um dia o professor deu um trabalho para os alunos que ele se interessou muito pelo tema, então ele começou a se dedicar muito, ele se dedicou muito nesse trabalho, nessa dissertação. No dia da prova, esse professor específico, ele começava a corrigir as provas do melhor, de quem tinha feito a melhor dissertação para o pior. E daí o professor começou a fazer as provas dos melhores até os piores. E aí o Jung pensou com ele, ué, a minha prova foi tão ruim assim, para ele nem ter falado. Daí, de repente, o professor olha para ele e fala, só faltava o Jung. E se essa dissertação não fosse roubada, plagiada, copiada, ela seria a melhor de todas. Se eu soubesse de quem você, Jung, copiou essa dissertação, eu te expulsaria da escola hoje mesmo. Aí o Jung ficou, obviamente, pé da vida, né? No mínimo. Só que isso ficou tão forte nele, que nessa entrevista ele falou que esse professor foi a única pessoa que, se ele encontrasse em um beco escuro, ele tinha acabado com a vida dele, porque ele realmente ficou muito bravo. E aí, para você ver, né, o quanto que isso afetou o ego dele. Tamanha a sua revolta. Isso aqui, para mim, é muito esse Sol em Leão fazendo essa quadratura com Júpiter. E assim como ele falou, essa não foi a única vez que ele teve problemas com professores. E ainda na casa 8 de Yang, a casa 8 também é uma casa que fala de recursos do parceiros, né? Porque é a segunda casa depois da casa 7, que é a casa do matrimônio, da parceria. Então a casa 2 é como se fosse a nossa pessoal, né? A casa 2 nossa é a nossa casa financeira. Então a casa 8 também é uma casa financeira, porém do parceiro. Então, com o Júpiter ali, basicamente indica que ele se casaria, ele faria parcerias, seja conjugais ou parcerias de trabalho, com pessoas que tinham dinheiro, com pessoas bem de vida, ou com pessoas que deixariam benefícios, não importa quais, mas traria benefícios, já que Júpiter fala de benefícios, tá? E realmente o Carl Jung se casou com uma mulher rica, filha de um industrial suíço. O nome dela era Emma Rauschenbach. E aqui eu tenho certeza que eu não falei o nome dela certo, mas enfim, eu vou deixar aqui escrito para vocês saberem como que se escreve, pelo menos. Que foi inclusive a partir desse casamento que Carl Jung teve a possibilidade de se dedicar completamente à sua carreira e estudos. E agora, voltando um pouco para a casa 7 de Yang, que é a casa das parcerias, vocês veem também um outro planeta ali, que é o planeta Urano, um planeta natural do signo de Aquário. Portanto, ele também fala de coisas muito parecidas com o próprio signo de Aquário, tais como liberdade, independência, acontecimentos repentinos é algo muito forte no planeta Urano, revolução e diversidade. E esse mesmo planeta Urano volta a fazer um outro aspecto difícil com o planeta Saturno.
Saturno, que é inclusive o corregente do signo de Aquário. Porém, o Saturno, ele já é um planeta um pouco mais denso, um pouco mais frio, mais apático, digamos assim, tá? Então ele é um planeta muito lento, então por isso ele fala de bloqueios, pode indicar demora, lentidão, mas ao mesmo tempo também ele pode indicar resultados sólidos, justamente porque ele é um planeta lento. Então, quando esses dois planetas estão ali em oposição, isso indica que é preciso encontrar um equilíbrio entre essas duas energias, porque por mais que elas tenham coisas em comum, elas ainda são opostas, principalmente porque o Saturno, ele tá ali na casa 1, que é a casa do individual, e enquanto o Urano tá ali na casa 7, que é a casa do outro, né? Essas energias, eu acredito que fez com que Yang, não só essas, tá? E a gente vai aprofundar um pouco mais o mapa astral dele, mas essa, só para vocês entenderem um pouco desses dois planetas isolados, fazendo esse aspecto difícil, esses dois planetas, eu acredito que tenha feito com que Yang trabalhasse principalmente na ruptura de tradições, porque o Saturno é muito tradicional e o Urano é a ruptura, né? É só a gente pensar no signo de Aquário. Então eu acredito que esses dois pontos no mapa astrológico dele, por si só, já demonstra que não foi algo fácil, né? Porque de qualquer forma, é um aspecto tenso, então provavelmente isso trouxe para ele bastante dificuldade, bastante desafio, tá? Mas que ao mesmo tempo fez com que ele quebrasse essas tradições, quebrasse normas existentes, quebrassem regras. E aqui vocês vão reparar que tanto o Saturno quanto o Urano de Yang faz outros aspectos tensos com a Lua dele e o Plutão, já que a Lua e o Plutão estão em conjunção, e quando dois planetas estão em conjunção é como se eles fossem dois em um, tá? Porque eles misturam. Então, a Lua fala das nossas emoções, enquanto o Plutão fala de transformações profundas, né? De intensidade, de obsessão, né? De possessão. Então, dependendo dali do contexto, tá? Você pode ver que existe um triângulo ali entre o Saturno, o Urano e a Lua dele, a Lua que está com Plutão, né? Ou seja, fazendo com que essas energias de ruptura sejam muito fortes. E a mesma Lua e Plutão de Yang volta ainda a fazer um aspecto tenso com o Júpiter. De novo, Júpiter tá ali na casa 8, que é a casa natural de Escorpião, né? Então, tá ali o Plutão, que é o regente natural da casa 8, né? Fazendo esses aspectos tensos com o Saturno e o Urano. Então, trazendo muito também dessa energia de Escorpião, essa energia de intensidade, densidade, mas também de psique, não à toa que ele foi um psiquiatra. E eu acredito que foi justamente dessas dificuldades que Yang teve, tanto a nível individual, que o Saturno, né, que tá ali na casa 1 dele trouxe, quanto a nível emocional, a sua Lua em conjunção com Plutão, quanto a nível de entender o outro, o Urano, que tá ali na sua casa 7, foi que fez com que ele trouxe contribuições para a psicanálise, tais como o conceito de individuação, que é um processo de desenvolvimento pessoal em direção à integração e ao equilíbrio psicológico. Isso envolve a aceitação e a integração das partes conscientes e inconscientes da personalidade, levando a uma maior autoconsciência e autorrealização. Ele também trouxe os arquétipos. Jung identificou uma série de arquétipos universais como o herói, a mãe, o pai, entre outros. Esses arquétipos são padrões de comportamentos, imagens e temas que estão presentes no inconsciente coletivo e influenciam inclusive a forma como percebemos e interpretamos o mundo. Ele também trouxe
os tipos psicológicos. Jung propôs uma teoria dos tipos psicológicos que inclui a distinção entre introversão e extroversão, bem como 4 funções psicológicas básicas, como o pensamento, sentimento, sensação e intuição. Esses tipos psicológicos influenciam a forma como uma pessoa percebe, processa e interage com o mundo ao seu redor. E agora passando para a casa 6 de Carl Jung, que é a casa que fala basicamente da rotina de trabalho, da saúde, dos animais domésticos. É uma casa natural do signo de Virgem. E ali na casa 6 de Jung estão os planetas Mercúrio, que é o planeta da comunicação, do intelecto, e também o planeta Vênus, que é o planeta dos prazeres, da beleza, das artes, da estética. E lembrando que o planeta Mercúrio, ele rege naturalmente a casa 6, né? Porque rege o signo de Virgem. E também rege a casa 3, que é a casa natural do signo de Gêmeos. Somente por Mercúrio estar ali naquela casa já é um bom sinal, né? Já indica que Jung teve uma harmonia naquele setor, já que o próprio planeta que rege aquela casa estava ali. E, além de que, poderia também indicar que ele falava, usava a comunicação no seu trabalho, na sua rotina de trabalho. E, literalmente, ele era um psicanalista, né? E ele tinha vários pacientes que tinham que literalmente parar para falar com ele. E com o planeta Vênus ali, indicava também que ele havia um prazer em ter esse tipo de trabalho, em ter aquela rotina de trabalho. Aquilo trazia benefícios para ele, porque o Vênus é também um pequeno benéfico, né, na astrologia. E esses 2 planetas, Mercúrio e a Vênus, está no signo de Câncer, né? A casa 6 de Carl Jung está no signo de Câncer, que é um signo altamente emotivo, um signo ligado à família, um signo emocional, né, do elemento água. Então, indicando também que provavelmente Jung ele tinha uma conexão emocional em seu trabalho, no seu dia a dia, né? Muito provavelmente com os seus pacientes, ele se ligava de alguma forma emocionalmente, aquilo era importante para ele também emocionalmente. E esses 2 planetas, Mercúrio e a Vênus, voltam a fazer um aspecto difícil com o planeta Urano, como já falamos, está ali na casa 7 de Carl Jung. Bom, resumidamente, podendo causar um desacordo entre esses 2 setores, entre o setor do casamento e o setor do trabalho, da rotina de trabalho, né? E algo que aconteceu, que acredito que esteja muito ligado com esse aspecto difícil, foi que Jung teve casos amorosos. E aqui sobre esse assunto traição, não tem nenhuma prova concreta, mas existem muitos indícios que é difícil você falar que não teve nada, tá? Inclusive com muitas pessoas. Inclusive, o caso mais conhecido e falado foi que o Jung teve um caso com a sua paciente russa, como ele mesmo a chamava, Sabina Spielheim, que eu acho que agora eu falei, se eu não falei certo, eu falei muito próximo do certo. Que inicialmente a Sabina era uma paciente de Jung, mas depois ela se tornou uma psiquiatra também. E, gente, existem cartas, existem alguns documentos onde Carl Jung fala bastante dessa paciente dele, onde Carl Jung também falava com o próprio Freud na época, mandava cartas para o Freud falando sobre essa paciente dele, meio que aconteceu um triângulo entre eles, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Eu não sei se tem esse livro em português, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui embaixo para vocês procurarem depois, se interessarem. A Sabina Spielheim também foi uma psicanalista que deixou muitos legados para psicanálise e ela é muito pouco falada. Eu acho que é muito interessante falar, deixar isso bem claro aqui. Se você quiser procurar mais sobre o caso, eu aconselho a você ler o livro, procurar o livro de Aldo Carotenuto. Ele é italiano, então a pronúncia é italiana, tá, gente? Aldo Carotenuto.
O Diário de uma Secreta Simetria. Eu vou deixar aqui no link para vocês abaixo, depois procurarem melhor. E inclusive, se você sabe falar italiano, entende italiano, ou não é um problema para você também ver um vídeo com tradução, eu acredito que tenha. Não sei, eu não tenho certeza, mas eu acredito que tenha. Eu vou deixar indicado também para vocês nos cards ou aqui na descrição um vídeo sobre essa história de Yang com a Sabina, tá? Que é muito interessante, muito forte, muito emocionante. Eu super aconselho a vocês verem. E vocês também notarão que o mesmo Mercúrio e Vênus de Carl Jung volta a fazer um aspecto com a Lua e o Plutão, que está ali na casa 3. De novo, a casa 3 é regida naturalmente pelo signo de Gêmeos, mas no caso, a casa 3 de Jung está sendo regida pelo Touro. E quem rege o Touro é a Vênus, e a Vênus está ali na sua casa 6, ou seja, trazendo muito mais força, né? Trazendo muita curiosidade para Jung nessas áreas, muita vontade de estudar essa área, né, a área da saúde, né, como ele mesmo já falou, ele sempre falava que queria ser um cientista natural, Touro, tudo muito ligado, né, no mapa astral dele. Mas a Lua, que faz esse aspecto com os planetas dele ali na casa 6, a Lua representa o feminino, a Lua representa as nossas emoções, né? Inclusive a Lua é também regente do signo dele que tá ali na casa 6, então você vê que praticamente tudo muito ligado, essas casas, né, 3 e 6. Ou seja, fazendo também com que ele tivesse uma forte conexão com o feminino e literalmente o Jung, além dele ter muitas pacientes mulheres, ele também se inspirava nessas pacientes mulheres. E lembra da Sabina que eu falei lá anteriormente? Ele se inspirou muito na Sabina. Tanto que em algumas obras dele, ele trouxe alguns pensamentos, alguns estudos da própria Sabina, onde ele colocava que eram estudos da própria Sabina. Além também dele ter se envolvido com a Toni Wolff, e aqui eu não sei se eu falei certo o nome dela, mas que ela também era uma paciente dele, e daí depois futuramente ela também virou psiquiatra. A Maria Motzer, que foi outro nome também muito conhecido. Tanto a Toni Wolff quanto a Maria, tem muitos rumores também de que elas também foram amantes do Jung. E claro, a sua própria mulher, onde dizia que mesmo ele tendo, né, essas escapadas, digamos assim, ele tinha um bom relacionamento com ela, principalmente um relacionamento intelectual, e eu acredito porque o Urano tá ali na casa 7, né, mostrando que muito provavelmente ela era uma mulher muito intelectual, uma mulher que provavelmente pensava também fora da caixa. E o outro planeta interessante também ali na sua casa 3, que vocês vão ver que está muito próximo da cúspide da casa 3 e que eu já considero, e acredito que muitos astrólogos também vão considerar que já está na casa 3, principalmente diante dos fatos da vida de Carl Jung, tá? O Netuno é um planeta que fala de imaginações, ilusões e também sonhos. E esse mesmo Netuno volta a fazer um aspecto de oposição de novo com o Júpiter dele. Júpiter esse que já falamos que é o planeta da expansão, o planeta das benéfices, né? Aqui existe um aspecto tenso, ou seja, fazendo com que o Jung tivesse que equilibrar também essas energias, essa energia de, ao mesmo tempo, sonhar, né, imaginar, pensar coisas meio que abstratas, com a necessidade de expandir-se, de principalmente racionalizar, digamos assim, porque o Júpiter ele está em um signo racional, que é um signo de ar, que é o signo de Libra, né? Então, ele tinha basicamente esses dois conflitos. Mas também outro ponto aqui do mapa astral dele, que eu acredito que fez com que ele contribuísse também para a psicanálise, foi que ele começou a fazer contribuições psicanalíticas para os estudos de sonhos. E o Netuno está justamente ali na casa 3, que é a casa dos estudos. É uma casa da curiosidade, né? Que você tende ali a ir saber o que é, a procurar saber o que é,
né? Então, de certa forma, tentar racionalizar aquilo. Então, de certa forma, o Jung, ele tentou e ele fez, racionalizou os sonhos dele. Não racionalizou de uma forma estreita, ele tentou trazer isso para a superfície para que assim ele pudesse analisar. Entende? Não, ele não deixou simplesmente no inconsciente, como aconteceria, por exemplo, se o Netuno estivesse ali na casa 12. Ah, tá ali no inconsciente, deixa ali quietinho, ninguém precisa saber. Não, ele trouxe, ele era tão curioso que ele trouxe para a superfície e literalmente começou a estudar sobre os sonhos dele. E foi daí que o Jung acreditava que os sonhos eram uma expansão simbólica do inconsciente e que poderia sim fornecer insights valiosos sobre a psique de uma pessoa e seus processos internos. E assim, é surreal o quanto é profunda certas entrevistas de Jung. Eu comecei a ver uma entrevista dele que durava 3 horas. Eu tive que voltar várias vezes para entender o que ele estava querendo dizer, porque era tão profundo, era tão fora do processo de comunicação que a gente tá acostumado. Para mim, ele foi alguém que realmente ele não só pensou fora da caixa, mas ele simplesmente pulou mesmo assim fora da caixa várias vezes, né? Não é à toa que ele tinha o ascendente em aquário também, né? Só para reforçar essa forma dele de ser diferente. E por fim, a gente vai analisar o Marte de Jung, que está ali na casa 11. O Marte, resumidamente, fala dos nossos desejos, fala do nosso impulso de ação e está ali na casa 11, indicando que ele tinha um impulso para com a sociedade, porque a casa 11 basicamente fala do social. E está ali no signo de Sagitário, que é o signo que vai além do ego, é aquele signo que inclusive tem muito a ver com filosofias, com ideologias e com astrologia. E aqui chegou a minha parte do vídeo favorita, e aqui eu vou precisar ler para vocês o tanto que o Jung estudava astrologia, né? E por que ele estudava astrologia? Essa foi a parte melhor. Porque Jung basicamente reconheceu os símbolos astrológicos. Porque os símbolos astrológicos, segundo ele, tinham uma ressonância profunda no inconsciente coletivo, de novo a casa 11. O reservatório de experiências compartilhadas pela humanidade ao longo das eras. Ele argumentava, inclusive, que as configurações planetárias em um determinado momento pode refletir padrões arquetípicos e influenciar o desenvolvimento individual e coletivo. Além de que Jung frequentemente usava termos astrológicos em suas teorias psicológicas, como Sol, Lua, Ascendente, entre outros, como metáforas para descrever diferentes aspectos da psique humana. Por exemplo, ele associava o Sol com a consciência, a Lua com inconsciente e assim por diante. Além disso, Jung também estudou a sincronicidade, um conceito que sugere uma ligação significativa entre eventos externos e processos psíquicos internos, independentemente de qualquer relação de causa e efeito. Ele via a astrologia como um exemplo de sincronicidade, onde os movimentos planetários e os eventos na vida de uma pessoa poderiam coincidir de uma maneira significativa. E aqui, gente, é importante também deixar claro que o Jung, ele não usava a astrologia para fazer previsões, né? Jung, ele se voltava mais para os símbolos astrológicos, né? Para quais que eram as consequências, digamos assim, daqueles símbolos astrológicos diante da humanidade, até porque a astrologia, tem muitos anos, né? Muitos anos, então com certeza tem uma ligação muito forte com toda a humanidade.
Bom, esse foi mais um vídeo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te trago insights, você tenha aprendido e se divertido, como eu sempre digo. E se por acaso você viu algo que se assemelha ao seu mapa astral, por favor, comente, deixe nos comentários, porque não só eu leio os comentários, como também outras pessoas que vêm aqui nesse canal gostam de ler os comentários. Vou ficando por aqui. Um grande beijo!